Queridos, hoje a nossa aula muito especial aqui da Escola Discipuladora Online, com o tema Relacionando-se com o Deus Trino. Essa aula tem por objetivo falar sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa vida cristã, mas nessa perspectiva da Trindade. É muito importante, a gente vai falar sobre isso ao longo da aula, que a gente se relacione com Deus, tendo sempre em mente que nós nos relacionamos com Deus Trino, tá? É porque isso faz toda a diferença na nossa espiritualidade. E também nós vamos pontuar aqui que se você quer de fato conhecer a Deus, você precisa conhecê-lo na Trindade, porque é assim que ele é. Né? Você quer conhecer Deus, você tem que conhecer Deus na Trindade. É assim que ele escolheu se revelar a nós. É assim que ele é. Né? Você quer conhecer alguém, você tem que conhecer essa pessoa do jeito que ela é. E Deus é trino, tá bom? Eu quero recomendar para vocês, se alguém quiser ler a respeito disso, ir mais a fundo, né? Afinal de contas, nessa aula a gente não vai esgotar de maneira nenhuma esse tema da Trindade, pelo contrário, né? A gente vai apenas trazer alguns pontos mais aplicáveis ao nosso dia a dia, né? Com relação ao nosso relacionamento com Deus. Mas eu quero deixar aqui como sugestão de leitura 2 livros que me abençoaram muito. O primeiro do pastor Tim Chester, ele é lá da Inglaterra, Experimentando Mais de Deus. O autor fala sobre a vida cristã e como a gente pode ter mais intimidade com Deus, mas ele parte desse princípio da Trindade. Então é maravilhoso esse livro, ele gasta um tempo, né, com cada pessoa da Trindade e como que a gente pode desenvolver uma maior intimidade com cada uma dessas pessoas e então com o Deus Trino como um todo. E o segundo livro, Deleitando-se na Trindade, do autor Michael Reeves. Eu até escrevi aqui embaixo o nome, porque essa capa não ajuda muito a gente a ler, né? Esse autor, ele é professor, né, pastor, lá no país de Gales. Então, eles estão bem perto um do outro, lá na Europa. E um livro excelente também, tratando muito especificamente sobre a Trindade. E olha só, deleitando-se na Trindade. Então, o objetivo aqui também é ser um livro muito prático, que nos ajuda na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. Então, fica aí 2 dicas, 2 sugestões de leituras para quem quiser se aprofundar mais nesse tema inesgotável, que é estudar o nosso Deus, estudar o Deus da Trindade. Ao longo da nossa aula hoje, os nossos pastores aqui presentes, né, pastor Rômulo, pastor Leandro, vão poder também interagir, vão poder compartilhar ideias. Então, já estou aqui deixando essa porta super aberta para ao longo da aula a gente poder fazer essa conversa aqui de impressões ao longo do nosso estudo, tá bom? Vamos começar então o nosso estudo de hoje com a seguinte pergunta: o que significa conhecer a Deus? O que significa conhecer a Deus? Muitas vezes a gente caminha na vida cristã com algumas ênfases, né? E a gente precisa se lembrar que o propósito principal da nossa vida é conhecer a Deus. E o que é que significa isso, afinal de contas? Eu quero começar com uma citação aqui do Tim Chester, e ele diz assim: o cristianismo não consiste apenas de verdades sobre Deus, nas quais devemos crer, nem apenas de um estilo de vida que devemos adotar. É um verdadeiro relacionamento de mão dupla, um relacionamento que experimentamos aqui e agora. Essa frase do Tim Chester, ela tem muita coisa importante aqui para a gente pensar. Primeiro, cristianismo, ser cristão, não é apenas você crer nas coisas certas. Eu ter um conjunto de crenças bíblico-teológicas alinhadas com a palavra de Deus. Isso faz parte, mas não é só isso. Afinal de contas, crer em Deus, mesmo que seja no Deus verdadeiro, né, ter ciência da existência dele, não é tudo. A gente sabe, inclusive, que o diabo crê em Deus, ele sabe que Deus existe. Mas isso não o torna cristão, propriamente dito. Então, não é só uma questão de crer, de saber que aquilo é verdade ou não, tá? Outra coisa, né, a gente às vezes resume a vida cristã em
mudança de vida, né? Então eu me esforço por um desenvolvimento pessoal e é um estilo de vida, né? Baseado ali nos preceitos que o nosso Deus colocou na palavra. E a gente pode cair nesse outro extremo de achar que a vida cristã, então, diz respeito 100% a como eu vivo, né? A minha vida e o meu esforço próprio em fazer tudo certinho conforme a palavra de Deus manda, e eu vou progredindo aí para quanto mais eu caminho, mais eu fico perto, né, disso que Deus espera de mim. Tudo isso, então, faz parte da vida cristã, mas a gente não pode resumir a vida cristã nisso, porque no final das contas, o primeiro ponto, aquilo que faz toda a diferença na vida cristã, é algo que vem antes de tudo, é isso aqui, ó. A vida cristã, o cristianismo, é um verdadeiro relacionamento de mão dupla. Por que de mão dupla? Porque Deus, ele age em nós e ele faz coisas por nós, mas nós respondemos a esse relacionamento e a essa busca por conhecê-lo. Relacionamento sempre diz respeito a isso, uma via de mão dupla. E aqui, esse é o coração da fé. Esse é o coração do cristianismo. É o relacionamento de mão dupla com esse Deus, do qual vai acabar resultando eu querer saber mais sobre ele, eu querer conhecer mais a respeito da palavra. Então, sim, vai acabar caindo, né, e moldando as minhas crenças. E também, obviamente, quanto mais eu conheço a esse Deus, quanto mais eu me aproximo dele, mais a presença e quem ele é molda quem eu sou. Quanto mais eu ando perto dele, mais eu sou transformado. Então, o meu estilo de vida vai ser afetado, sem dúvida nenhuma. Mas o primeiro e mais importante ponto, aquilo que vem antes de tudo, é entender que a vida cristã é um relacionamento de mão dupla. O Michael Reeves, né, o outro autor que eu mencionei, ele diz algo também nessa mesma linha. O cristianismo não consiste primariamente na mudança do estilo de vida. Ele diz respeito a conhecer a Deus. Conhecer a Deus e desfrutar cada vez mais dele é o motivo para a nossa salvação. Isso aqui é um ponto importante. É o motivo para a nossa salvação. É nós podermos conhecer a Deus e desfrutar mais dele. Então a gente pode seguir nessa pergunta: o que é que Jesus veio fazer por nós? Se eu abrisse aqui para perguntar para vocês, né, e deixasse cada um responder o que é que Jesus veio fazer por você, o que é que Jesus veio fazer por você, eu imagino que 99% das respostas estariam dentro de uma mesma frase: Jesus veio me salvar. Jesus veio nos salvar, Jesus veio nos livrar da morte eterna, Jesus veio nos livrar da condenação, Jesus veio trazer purificação para a minha vida. E é claro que tudo isso está certo, mas existe um ponto que a gente precisa considerar sobre o que Jesus veio fazer por nós e que às vezes a gente não coloca como primordial aqui nas nossas respostas. E para a gente responder essa pergunta, a gente vai para o texto mais fundamental que a gente conhece do Evangelho, né? O Evangelho mais, na sua forma mais resumida, o seu coração na Bíblia, que é João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus fez com que esse Deus viesse até nós na figura, né, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Para quê? Então a resposta está aqui, ó. Para que Jesus veio? Para que ele veio, né? E o que ele veio fazer por nós? Para que todo o que nele crer, primeiro, não pereça. Então aqui a gente tem a primeira resposta. Uma resposta que nos diz do que nós fomos salvos. Nós fomos salvos da morte. Nós fomos salvos da condenação. Nós fomos salvos de uma vida longe do Senhor. Então Jesus veio para nos livrar disso, para que a gente não pereça. É uma negativa aqui. Para nos livrar de condenação, para que nós não fôssemos punidos no nosso pecado. Mas lembra quando eu falei da enquete? A gente às vezes para aqui. Nossa resposta é: Jesus veio para nos salvar do pecado.
Mas a resposta tem mais uma parte que é extremamente importante, a gente precisa ter lá na mente, que é essa aqui, ó, a positiva. Mas tenha a vida eterna. Nós fomos salvos da morte, nós fomos salvos do pecado. Para o quê, então? O que é que vem no lugar? A vida eterna. Esse é o para quê da salvação. Jesus veio para nos dar vida eterna. Mas aqui a gente chega numa outra pergunta importante. Afinal de contas, o que é vida eterna? Se esse é o propósito final pelo qual Jesus veio, se é por isso que ele morreu, se é por isso que ele ressuscitou, é para nos dar vida eterna, o que é vida eterna? E João 17:3, Jesus fazendo aquela oração sacerdotal ao Pai, ele mesmo define vida eterna para nós. E ele diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha a definição de Jesus aqui, que muda tudo. Vida eterna é muito mais do que viver para sempre. É muito mais do que um lugar. Às vezes a gente liga, né, vida eterna com céu, um lugar maravilhoso, bonito, agradável, sem sofrimentos. E claro que isso faz parte, mas vida eterna, de novo, em primeiro lugar, antes de tudo, é conhecer a Deus. É conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. É o Deus Trino. É conhecer, é relacionamento. Ter vida eterna é poder conhecer, é poder experimentar esse relacionamento de mão dupla entre nós e o nosso Deus maravilhoso. Então a resposta, né, para que Jesus veio, o que é que ele veio fazer por nós? Ele veio nos livrar do pecado, mas para nos dar então o privilégio de conhecê-lo, o privilégio de nos relacionarmos com ele de maneira próxima, como filhos, ter esse relacionamento de mão dupla com Deus. Então, nas palavras do Tim Chester, nós não somos apenas salvos do pecado, mas nós somos salvos para Deus. E aqui agora a gente vai, então, especificamente falar sobre esse Deus para o qual a gente foi salvo. Nós fomos salvos para ter um relacionamento com Deus, mas com o Deus Trino. Para conhecer a Deus de verdade, precisamos conhecê-lo na Trindade, pois é essa a sua natureza. Se a gente quer conhecer Deus de verdade, a gente precisa conhecê-lo na Trindade. Não dá para tirar isso da reta. Se você achar que esse tema Trindade é muito complicado, traz muita confusão, então é melhor deixar ele de lado, você nunca vai conseguir conhecer Deus mais e mais. Porque é assim que ele é. É assim que ele é um Deus trino. Da mesma forma que a gente, às vezes, faz uma lista aí dos atributos de Deus, né? Ele é santo, ele é eterno, ele é o todo-poderoso, ele é o Deus criador, ele é o todo-sábio, ele é o amor. A gente precisa incluir, e em primeiro lugar, o que vem primeiro nessa lista, o nosso Deus é trino. Nosso Deus não é singular, no sentido de que só tem ali uma pessoinha sentada no trono e que não tem mais ninguém. Um Deus solitário. Essa visão está completamente equivocada. Essa é a visão, inclusive, do islamismo. Muita gente acha, né, que o islamismo é uma religião muito parecida com o cristianismo. Também acredita em Deus, que criou tudo, etc. Tem um céu, né? E às vezes as pessoas falam, são só nomes diferentes para o mesmo Deus. Não, queridos, não. O islamismo, se você estudar um pouquinho, você vai perceber o quanto eles são insistentes e veementes em afirmar que Alá é um Deus único e singular, e eles rejeitam qualquer possibilidade de esse Deus ter filho, de esse Deus ter um relacionamento fora dele mesmo, né, com outro. Então eles falam, imagina, isso aqui é um absurdo, isso é uma heresia, e eles então creem num outro Deus, um Deus que não é o nosso Deus, porque o nosso Deus, o Deus que a Bíblia nos apresenta, o Deus revelado nas Escrituras, é um Deus trino, que desde Gênesis se apresenta assim para nós.
que lá na origem de todas as coisas, na criação de todas as coisas, no primeiro capítulo das Escrituras, já diz: façamos o homem, façamos tudo, nós em conjunto, trilhando esse caminho com a humanidade. Então, se a gente quer conhecer Deus, a gente precisa conhecê-lo na Trindade. E olha como que isso é mais importante do que a gente às vezes para pensar. Porque uma das coisas que a gente mais gosta de falar e é tão maravilhoso saber sobre Deus é que Deus é amor, certo? Isso é uma das coisas que a gente mais aprecia em Deus, o fato de ele ser amor. E é isso que a Bíblia diz sobre Deus. Deus é amor. Ele não sente amor apenas, ele não expressa amor apenas, ele é, faz parte da sua essência. E ele sempre foi assim, afinal de contas, Deus não mudou em nenhum momento da história. Já parou para pensar nisso? Deus ele não se transforma como eu e você. Ele não ganha características ao longo da sua existência. Ele não vai mudando e se aperfeiçoando. Deus é. Esse é o nome dele, não é? Eu sou. Deus é pleno em tudo que ele é. Ele é pleno em tudo o que ele é. Ele não precisa, ele não tem, nem é possível, né? Ele melhorar ou ele ganhar qualidades. Ele já tem tudo nele. Então Deus é amor no nível máximo e sempre foi assim. Desde toda a eternidade, ele é amor e para toda a eternidade, ele é amor. Deus é amor. Ele é o Deus que ama desde toda a eternidade. Mas olha como isso só é possível num Deus que é trino. Porque como é que Deus, antes da criação, quando só existia Deus, não existia mais absolutamente nada, não existia universo, não existia anjos, não existia nenhum outro ser espiritual, só existia Deus. Como é que um Deus solitário, um Deus isolado, um Deus único e singular pode ser amor, se amor implica ter outro para amar? Se amor implica em um relacionamento. Não é possível ser amor ou viver em amor se você não caminha com outro. Porque amar a si mesmo aqui não é definição de amor. Amor implica outro. E Deus é amor, porque ele tem nele mesmo três pessoas, uma comunidade perfeita, uma família perfeita, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que desde toda a eternidade amam-se, relacionam-se, glorificam-se perfeitamente. E olha como a própria palavra de Deus testemunha isso para nós nas palavras de Jesus, na mesma oração sacerdotal que a gente começou a ver, João 17, 24, agora Jesus afirma: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Imaginem esse momento antes da criação, quando só existia a Trindade, porque me amaste antes da criação do mundo. Deus é amor porque ele é trino. Pensa um pouquinho nisso. Deus é amor, porque ele é trino. Se ele não fosse trino, talvez ele pudesse ser o Todo-Poderoso. Talvez ele fosse o santo. Talvez ele fosse tudo o que ele é. Mas amor, somente na Trindade isso é possível. E ele é. E ele é trino. Pastor Marcos. Pois não, Rômulo? Eu queria só, dentro dessa delícia que é a gente aprender com a Trindade a viver em família, né? Porque a primeira família é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu gosto muito da expressão que diz que nós, né, em Cristo e por Cristo, nós agora fazemos parte da família da Trindade, né? Então, eu acho isso fantástico. Nós fazermos parte da família da Trindade. E
algo que a gente aprende muito sobre essa questão da Trindade é que a Trindade nos ajuda a entender como pode haver unidade na diversidade, né? Essa é uma das perguntas mais prementes em nosso mundo, né? Ou seja, algumas pessoas focam quase exclusivamente na diversidade, no fato de que as pessoas são bastante diferentes e não enxergam os pontos em comum. Outras querem forçar uma completa uniformidade de pensamento, governo e expressão. E a família da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade nos mostra que nós podemos ter profunda, real e orgânica unidade na diversidade, de modo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operem em completa união em nossa salvação, né? Então é muito gostoso a gente pensar que nós podemos ser um, como o Cristo e como Sim. você já colocou, o Cristo e o Pai são um, né? Perfeito, Pastor Rômulo. E, na verdade, a Trindade tem implicações maravilhosas, né, para a nossa vida. E essa é uma dessas, né, implicações incríveis que a gente tem. Inclusive, nessa mesma oração, né, Pastor Rômulo, Jesus ora por isso, para que nós, como irmãos, né, sejamos um como ele é um com o Pai, né? Ou seja, o padrão de unidade, né, o padrão divino de unidade é a Trindade. E ele espera que a gente se esforce, que a gente também tenha, né, pela ação de Deus, o nosso próprio esforço também, conjunto, que a gente também alcance essa unidade, né, que glorifica ao Senhor. Então, o nosso relacionamento, né, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento da igreja, é fruto, né, e reflexo desse relacionamento do Deus Trino. Então, maravilhoso mesmo essa pontuação. Esse é o nosso Deus Trino, né? E aqui a gente caminha para o que a gente já vem conversando, né? O que é que Deus fazia antes da criação? Você já parou para pensar nisso? Eu imagino que sim. Imagino que alguns aí já devam ter parado para pensar. Antes disso tudo existir, o que é que Deus fazia? Às vezes a gente acha, né, que Deus ele é o Criador, como se essa fosse a primeira e mais importante ou primária característica de Deus, mas não. Porque, afinal de contas, Deus nem sempre foi Criador, né? Ele, ele criou a partir de um determinado momento histórico, né? A humanidade, o universo, enfim, os seres celestiais. Mas e antes de tudo existir, o que é que Deus fazia? E a gente já vem conversando sobre isso, né? E Jesus já respondeu para a gente, né, na oração sacerdotal. Nós vemos um Deus que se relaciona. Um Deus que se relaciona na Trindade. E Jesus afirmou para a gente aqui, ó, porque você, Pai, me amou antes da criação do mundo. Havia o que antes da criação do mundo? Amor. Amor na Trindade. Relacionamento na Trindade. Perfeição de relacionamento. É isso que existia. Deus já estava plenamente satisfeito. Não precisava de mais alguma coisa para aumentar ainda mais, né, a satisfação do nosso Deus. E aqui eu quero chamar a atenção de todos vocês para um episódio que está narrado lá nos evangelhos. Eu escolhi Marcos. Mas antes, né, só pontuando aqui, ó, a Trindade vivia numa relação perfeita de amor, completamente satisfeitos um no outro, certo? E lá em Marcos, capítulo 1, os versículos 10 e 11, a gente vê uma cena maravilhosa, né? Porque a Trindade está presente aqui no Novo Testamento. Assim como lá em Gênesis, capítulo 1, a gente vê a Trindade, né? Presente aqui em Marcos, capítulo 1, a gente também vê a Trindade presente quando Jesus vai ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E aí nós sabemos a história aqui que diz, ó, enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Essa é a versão transformadora, a nova versão transformadora, NVT. Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em outras traduções você vai ter, tu és o meu filho amado, que me dá grande prazer. Mas é tudo relacionado a isso. Eu amo esse meu filho. O pai falando, eu amo esse meu filho. Ele me dá contentamento, ele me dá alegria, ele me dá prazer, ele me satisfaz. O meu prazer está no filho e o filho ama também o pai.
Então aqui a gente vê esse relacionamento que sempre existiu, como Jesus afirmou em João 17, e continuou, e vai para sempre continuar. Então o que Deus fazia antes da criação? Amor. Amor na Trindade. Amor na Trindade. E aqui um ponto para a gente começar a pensar. Olha como, através do Espírito Santo, é que o Pai ministra amor para o Filho. É na entrega do Espírito, desse presente, né? O Espírito Santo vai agora trazer a unção, o poder para Jesus caminhar no seu ministério aqui na Terra. E na vinda desse Espírito Santo, no batismo de Jesus, o Pai ministra amor ao Filho. E nós temos um texto, né, do Novo Testamento que fala que é assim que o Pai ministra amor a nós, pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando ele entrega o Espírito, ele está dizendo, eu te amo, aqui está o meu presente. É o ministrador que vai morar aí com você. A gente precisa falar sobre algo importante aqui, né? Jesus sempre existiu. Por mais que ele tenha, né, a sua identidade é filho, a identidade do pai é pai, a identidade do filho é filho. E a gente tem a nossa imagem de filho aqui, né? Filho nasce, filho é gerado, filho tem um começo. Não. A gente precisa entender que por mais que o pai sempre foi pai, Jesus sempre foi filho, Jesus sempre existiu. Não houve nenhum momento da eternidade passada em que Jesus não existia, porque se Jesus não existisse, o Pai não seria Pai. Vocês começam a perceber? A identidade primária da primeira pessoa da Trindade é ser Pai. É assim que ele é descrito nas Escrituras, o Pai. O Pai, ele é o Pai. Se Jesus, em algum momento, ele não existia, esse Pai não seria Pai. Vocês começam a perceber que, na verdade, eles sempre foram assim. O Pai sempre foi Pai, Jesus sempre foi Filho. E isso é sempre, sempre eterno. E um texto que nos ajuda a compreender um pouquinho esse mistério é Hebreus capítulo 1, o versículo 3, que diz pra gente que o Filho irradia a glória do Pai. Expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. O Filho é a manifestação da glória de Deus, é a irradiação da glória de Deus, é a manifestação da glória de Deus. E aqui a gente pode imaginar uma lâmpada. Uma lâmpada. Assim como a luz aqui, ó, ela irradia, ela é irradiada da lâmpada que está acesa. Assim é o Filho que irradia a glória que vem do Pai. Mas uma coisa tá sempre junto da outra. Uma lâmpada só é lâmpada porque ela brilha. Caso contrário, ela é só vidro, com um negocinho lá no meio, um metal. Mas ou, né, agora a gente tem as lâmpadas mais modernas, que já é outra história, mas vamos imaginar essa lâmpada mais, né, original aí, que tinha esse metal, né, que incandescia. Então, a luz que vem da lâmpada, está completamente conectada à lâmpada. Uma coisa está junto da outra. Não dá para separar uma coisa da outra, né? A luz e a lâmpada caminham sempre juntas. E assim é o Pai com o Filho. A glória que vem do Pai emana para o Filho e o Filho a expressa. E isso sempre foi assim desde sempre. A vida que existe no Pai é sempre passada para o Filho. Porque o que um pai faz pelo filho? Ele passa a vida, né? O que faz um pai e o filho ser filho é que o filho recebeu vida do pai. E é isso que a gente entende pelas Escrituras, que o filho, desde toda a eternidade, ele recebe vida do pai. Mas não houve um começo disso, sempre foi assim. Assim como uma lâmpada, né, a luz sempre irradia a luz da lâmpada. E Jesus, por sua vez, agora, ele recebe vida do Pai. E agora Jesus, ele ministra a vida sobre nós. Ele ministra a vida sobre a igreja.
Então a vida vai sendo passado. E agora, como o pastor Rômulo falou, nós fazemos parte da família da Trindade. E aqui o Michael Reeves também vai destacar esse ponto, né? Se houve tempo em que o filho não existia, então houve tempo em que o pai não era pai. E sendo o caso, então houve tempo em que Deus não amava, pois, por conta própria, ele não teria ninguém para amar. E falando agora um pouquinho, né? Se a gente puder fazer um curso sobre isso, a gente vai ter muito tempo para falar, mas o Espírito Santo gera vida. E o Espírito Santo nessa história toda? O que o Espírito Santo ele tem ali, né, de específico, né? O Espírito Santo gera vida. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, o Pai, ele fala, ele dá o comando de criação. Haja luz, haja Jesus, nós sabemos por João capítulo 1, Jesus está ali executando. Tudo o que existe, existe por meio de Jesus. E no texto que a gente leu anteriormente, né, de Hebreus capítulo 1, diz que com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Jesus está sustentando todas as coisas. Ele cria e ele sustenta todas as coisas. E nós vemos o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo paira sobre as águas. Ele paira sobre o abismo. E a palavra hebraica para pairar traz a ideia de uma galinha que choca os ovos, que está sentada em cima dos ovos, chocando os ovos. O que ele está fazendo? Ele está gerando vida sobre aquela criação. Ele está trazendo vida. Já tem tudo ali. Já tem ovo, já tem a genética, já está pronto, mas ainda precisa gerar vida ali para aquele pintinho nascer. E é isso que o Espírito Santo estava fazendo. Ele estava trazendo vida sobre a obra criadora. E a gente vê isso inclusive na criação do homem. Quando Deus Pai cria Adão, e Jesus está ali com o Pai criando Adão. Adão está criado, mas ele é apenas um corpo. E aí, a palavra de Deus diz que o Pai sopra sobre Adão e ele se torna um ser vivente. E a palavra sopro nas Escrituras é a mesma palavra para espírito. Então, em muitos momentos a gente vai ver essa relação entre espírito e sopro nas Escrituras. Deus ministrou o espírito dele sobre Adão. E Adão se tornou um ser vivente. O Espírito Santo gera vida. E nós temos vários textos que falam sobre isso, mas eu destaquei um que é maravilhoso, que está lá em Isaías capítulo 32, os versículos 14 e 15, um texto profético sobre a vinda do Espírito Santo, que diz assim, ó: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre de sentinela se tornarão cobiça, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. E o que é que vai acontecer? O deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. O Espírito Santo, quando ele vem, ele transforma aquilo que não tem vida em vida. Ele traz vida, ele traz cor, ele traz fragrância, ele traz tudo o que antes seria inanimado. O Espírito Santo vivifica. Ele transforma em algo frutífero. E não é isso que ele faz conosco também agora, na obra da redenção? O Espírito Santo, ele habita em nós, nos trazendo vida nova e fazendo em nós crescer coisas que antes não cresciam. O fruto do Espírito, a imagem de Jesus, o caráter de Deus vai sendo promovido em nós, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele gera vida. E é através do Espírito que Jesus recebe a vida do Pai, inclusive. Então isso já acontecia antes da criação e continua acontecendo agora. Vou dar uma aguinha enquanto vocês vão refletindo e a gente vai para a última parte da nossa aula. Pastor Marcos, é muito meu bom. Irmão, vamos lá. É muito bom nós sermos lembrados desse relacionamento de amor da Trindade. Se nós fazemos parte da família da Trindade, nós estamos sendo treinados
moldados a viver nesse ambiente de amor, né? Sim. Tem um teólogo, Kevin DeYoung, ele fala de uma forma muito dentro do que você já compartilhou conosco sobre esse relacionamento de amor. Ele diz assim: quando se tem um Deus trino, temos a eternidade do amor. O amor existe desde todos os tempos. Se houvesse um Deus que não fosse três pessoas, ele teria de criar um ser para amar, para ser a expressão do seu amor. Mas Pai, Filho e Espírito Santo existem na eternidade. Sempre tiveram esse relacionamento de amor. Assim, o amor não é algo criado. Deus não teve de sair de si para amar. O amor é eterno. Quando se tem um Deus trino, tem-se plenamente esse Deus que é amor. Uau! Coisa Delícia, né? linda. Maravilhoso, maravilhoso. É pra gente adorar esse Deus mesmo. Maravilhoso, né? Que nos inclui nessa história de amor, né? Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Amém. E aí vou aplicar, né? Por que que a gente foi criado então, queridos? Sabendo tudo isso que a gente sabe sobre esse Deus trino, por que é que nós fomos criados? E aqui eu faço uso agora de um livro escrito pelo C.S. Lewis, que é muito interessante, né? O C.S. Lewis escreveu vários livros, um deles foi esse, ó, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, em que ele cria, né, uma história ficcional, em que ele cria ali a história dos demônios, né? Como o diabo e os demônios, e o que eles estão falando sobre Deus e sobre a criação, né? As cartas do diabo ao seu aprendiz. E aí, ó, Pitafuso, que é um desses demônios, ele vai dizer o seguinte, ó, nós, falando do Império das Trevas, queremos apenas um gado, falando do ser humano, apenas um gado, que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele, falando de Deus, quer servos que finalmente poderão tornar-se filhos. Nós, as trevas, queremos sugá-los. Ele quer fortalecê-los. Nós, vazios, e por isso queremos ser preenchidos. Ele está repleto e transborda. Então nós vemos um Deus trino, repleto de vida, repleto de amor, repleto de tudo que é maravilhoso, de bondade, e isso tudo transborda dele. E qual é o resultado desse transbordamento, queridos? A criação. A criação é o transbordamento de tudo aquilo que Deus é na sua máxima expressão. Então hoje, quando a gente olha para a criação, para a natureza, para o céu, para as estrelas, para o mar, para as aves, para as flores, para tudo que existe, inclusive para mim e para você, nós precisamos ver isso como expressão do transbordamento desse amor. Deus não criou porque ele estava solitário. Deus não criou porque ele estava precisando de algo. Ele cria como um transbordamento de tudo que ele é, porque ele está repleto. E a gente vê isso, ó, no Salmo 33, versos 5 e 6. Olha que linda essa palavra. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Essa bondade transbordou. Agora a terra toda está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. E aqui uma referência à Trindade. Palavra. Quem é a palavra do Senhor? Jesus. Jesus é a palavra viva. Quem é o sopro? O Espírito Santo. Todos os três juntos, sendo esse transbordamento da bondade do Senhor para nós, para a humanidade. Então, concluindo aqui, a gente entende que esse é o propósito maior das nossas vidas. É receber bondade, é receber amor, é receber vida desse Deus e responder a isso para que a gente conheça cada vez mais esse Deus. Porque por mais que a salvação é gratuita, tudo que Deus faz por nós, né, é de graça, Ele não cobrou nada, Ele fez por amor a nós. A gente responde a isso, porque é um relacionamento de mão dupla e nós vamos conhecer mais a Deus
à medida que nós nos esforçamos para isso, à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós buscamos ao Senhor em oração, à medida que nós fazemos a nossa parte nesse relacionamento que é de mão dupla. Não adianta a gente ficar reclamando para Deus, Deus, eu quero sentir mais o teu amor. Pai, eu quero sentir mais a tua presença. A gente precisa mudar a nossa oração, eu tenho mudado a minha. Eu comecei a parar de pedir para Deus, Senhor, enche-me com o teu espírito e me ajuda a sentir mais o teu amor. Não, porque isso deixa como Deus, né? Deus é o responsável. Pai, eu sei que está tudo pronto já para eu ser cheio do Espírito. Já está tudo pronto para esse amor e já está derramado sobre mim. O problema sou eu ainda. Sou eu que sou o entrave para tudo isso. Sou eu que não deixo o Espírito Santo me encher mais. Sou eu que não permito que esse amor seja mais e mais sentido na minha vida. Então, Pai, agora eu tenho orado. Tira da minha vida aquilo que me impede de ser mais cheio do Senhor. Porque, queridos, é assim que funciona. A gente está ligado a uma fonte, e é uma fonte transbordante. Não é escassa, não, essa fonte, ela é transbordante. Então, não precisa pedir mais de amor, não precisa pedir mais da bondade de Deus, ela já é transbordante. O que a gente precisa pedir é, Deus, tira de mim o entulho que impede esse amor de chegar. Tira de mim o que impede esse amor de vir. Porque sou eu que estou travando esse processo. Então, que nós sejamos, queridos, fontes também livres de sujeira, livres de pedras, livres de tudo aquilo que entulha, né, a fonte, para que a gente receba livremente aquilo que o Pai já transborda para nós todos os dias. E de forma prática, eu queria sugerir para quem quiser fazer esse exercício nessa semana, que nessa semana você fale com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e reflita sobre a obra particular de cada um na sua vida. Porque a gente ora ao Pai, né? A maioria das vezes a gente está orando ao Pai, mas não tem como. A nossa oração ela vai mudando. A gente fala com Jesus também, a gente fala com o Espírito Santo também, e não é problema, viu? Inclusive é bíblico. Nós temos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Estevão, no momento da sua morte, né, entregando a sua vida, ele ora a Jesus, Senhor Jesus, a ti entrego o meu espírito. Então a gente pode orar a Jesus. Você pode agradecer a Jesus pelo que ele fez por você, ao Pai, ao Espírito Santo. Nós podemos louvar a Trindade. Você pode pedir ao auxílio do Espírito ao seu dia a dia. Você pode, tá bom? Então, esse exercício, ele nos ajuda a ter essa consciência no nosso dia a dia de que o nosso Deus, ele é três. Conjunto, mas é três. E para quem quer estudar mais, para quem quer ir mais, continua lendo a palavra, vai atrás de livros e continua nessa busca por conhecer ainda mais esse Deus trino e se relacionar com ele. Amém? Nós vamos concluir agora com uma oração e depois a gente vai ver se tem alguma pergunta, algum comentário aí no chat para a gente conversar, tá bom? Vamos fazer uma oração juntos? Fecha aí os seus olhos, se você puder. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é a fonte de tudo que a gente precisa. Obrigado, Jesus, por ser o Filho eterno e por derramar esse amor que o Senhor recebe do Pai sobre nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não reteve isso para ti, mas o Senhor transbordou. O Senhor veio para que a gente pudesse também experimentar aquilo que antes só o Senhor experimentava, Jesus. Obrigado pela salvação, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pela tua obra de salvação na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, porque o Senhor está conosco hoje, o Senhor é o nosso presente. O Senhor é a expressão do amor de Deus sobre nós. Obrigado, Espírito, porque o Senhor nos auxilia nas nossas lutas, fraquezas, nos dias difíceis e nos dias bons. O Senhor nos capacita com unção, com poder, com iluminação para entender a Tua palavra. Espírito Santo, ajuda-nos a conhecer mais o Pai. Ajuda-nos a conhecer mais a Jesus. Ajuda-nos a ter mais intimidade com o Senhor e a estarmos mais livres para receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, tudo aquilo que o Senhor já está derramando sobre nós, mas que a gente às vezes está cheio de tanta coisa que a gente não consegue receber.
te louvamos. Deus Trino, tu és maravilhoso. Nós te amamos, nós te agradecemos. Amém. Amém. Sim.